Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E essa aula é um componente curricular do sexto ano do Ensino Fundamental 2 de História. E dando prosseguimento ao nosso conteúdo, nós chegamos num, numa classe social que ela faz parte da Idade Média e vai apresentar suas características. Na última aula, nós fizemos uma visão ampla de como estava exposta, como estava colocada cada classe social, como estava subdividida, aliás, através da pirâmide social, como estava caracterizada, como é que estava a sua apresentação, de que forma estava essa apresentação. Pois bem, então, nós já visualizamos que nessa estrutura social da Idade Média, observando todas as características, nós estudamos que o clero está na ponta da pirâmide. Significa dizer que esse clero possui importância muito grande, gigantesca. Por quê, professor? Porque é aquilo que eu bato na tecla. Você tem que vivenciar, lembrar sempre do que foi estudado nos últimos conteúdos para entender que nós estamos estudando agora. O que é que se apresenta então? Se apresenta para a gente uma situação em que, na Idade Média, no seu início, buscando entender o que aconteceu na Idade Antiga, nós percebemos lá que com o fim do Império Romano vai surgir uma religião cristã que possui muita força inicialmente nas classes sociais mais elevadas, mais ricas, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, essa religião, ela alcança outras classes sociais. E com isso, vamos conhecer o clero como tendo força. O que é o clero? Eu já mencionei e volto a falar. O clero é aquela classe social em que os religiosos da igreja, os padres, os bispos, arcebispos estão incluídos aí. Eles têm muita força e por isso que eles estão na ponta da pirâmide social. Em seguida, logo abaixo da classe social do clero, na Idade Média, nós temos a nobreza. A nobreza que possui uma situação, uma função principal que era a participação desses nobres em guerras, em conflitos, porque naquele período da Idade Média havia uma, uma, uma característica bem presente que eram as invasões. Cada reino, cada feudo, cada senhor feudal procurava se organizar militarmente para proteger aquela localidade, aquele local ali, aquela região. Então havia muitas situações de invasões e por isso os nobres começaram a participar dessas lutas, não é? Então vamos conhecer como se portava essa nobreza, como ela estava subdividida, as nomenclaturas, os títulos de nobreza, de forma detalhada, duques, condes, marqueses, barões e por aí vai, até nós hoje ainda chegaremos à classe social dos camponeses. Classe social dos camponeses que ficam exatamente ali na base da pirâmide. Tá bom assim? Então convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro, que ele se abrir o nosso livro no conteúdo sobre a nobreza, que se encontra na página 306. Desculpe, 307. 307 é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, não é? E aí diz assim: a nobreza.
Essa nobreza, não é, ela fica logo abaixo do clero em relação à classe social da Idade Média. Então, a função principal dos nobres era participar das guerras e da proteção dos feudos, como pagamento pelos lotes de terras recebidos. Em outras palavras, os reis cediam terras em troca de favores militares dos nobres. Não é isso? Havia uma troca. Em outras palavras, repetindo, os reis cediam terras em troca de favores militares dos nobres. Os reis começavam a ceder terras aos nobres, que os nobres, em contrapartida, recebiam favores militares. Em troca de favores militares dos próprios nobres, que eles estavam à frente de batalha, eles estavam pertencendo ao exército. E por isso, o rei, como uma forma de recompensa, cedia terras a esses nobres. A nobreza era composta por aristocratas que possuíam terras produtivas, em sua maioria senhores feudais, mas que também tinham direitos políticos. Dividia-se em alta nobreza, formada principalmente por príncipes, duques e condes. Essa aí era a formação da alta nobreza. Não é? Recebiam esse título e depende da situação de cada país, de cada reino. Com o passar do tempo, não agora, mas com o passar do tempo, alguns governos começaram a vender títulos de nobreza para aquelas pessoas, né, que tinham uma condição mais favorável financeiramente, tinham condições de comprar esse título, mas não possuíam. Né? Um comerciante que começa a prosperar, a se desenvolver, acumular um pouco de riqueza, ele quer se inserir na sociedade e quando o governo estava em dificuldade financeira, começava a vender. A gente viu isso, um exemplo relativamente próximo, quando Dom João VI começou a vender os títulos de nobreza quando estava aqui no Brasil, para tentar equilibrar essas finanças. Não é? O cofre estava vazio, então ele começou a vender títulos de nobreza, marquês, marquesa, duque, duquesa, não é? Condessa, conde. Então começou a vender esses títulos de nobreza para equilibrar as finanças, né? Isso no século XIX. Mas eu estou citando exemplos que vão acontecer, né, paulatinamente em outros reinos também, essas compras de títulos de nobreza. E a baixa nobreza, continuando aqui o prosseguimento dessa leitura reflexiva, composta por viscondes, barões e cavaleiros. Vejamos mais detalhadamente cada um deles. Duques, não é? Quem eram os duques? Eram, geralmente, chefes militares que comandavam as tropas dos reis. Ponto. Tinham certa autonomia política e recebiam o título e as funções do próprio rei. Esses são os duques, não é? Tinham certa autonomia política e recebiam o título e as funções do próprio rei. O rei que dava o título, não é? E naquele caso que eu falei agora há pouco, o título também dava ao rei, o rei também dava o título às pessoas que comprassem aquele título de nobreza. Condes, quem eram os condes? Eram praticamente funcionários do rei, uma espécie de consultor, que poderia ser militar ou civil. Eram de extrema confiança para o poder real. Ponto. Marqueses eram funcionários do período do Império Carolíngio. Esses marqueses eram funcionários do período do Império Carolíngio, que tinham uma função de cuidar e defender as fronteiras desse reino, como também dos principais feudos. Era um título específico desse império. Os marqueses, voltando, eram funcionários do Império Carolíngio que tinham a função de cuidar e defender as fronteiras desse reino,
como também dos principais feudos. Era um título específico desse império. Barões. Todo nobre que adquirisse terras diretamente dos reis recebia esse título. Todo nobre que adquirisse terras diretamente dos reis recebia esse título, que era simbólico, isto é, não concedia função social ou política. Cavaleiros, nobres de grande destaque durante o sistema feudal. Ponto. Eram guerreiros que portavam lanças, escudos, espadas e montavam a cavalo. Por terem terras e camponeses trabalhando nelas, podiam se dedicar à guerra. Nesse período, ser um cavaleiro era uma honra inigualável. Ser cavaleiro significava que você tinha um posto, um momento de ser reverenciado na sociedade, você ganhava importância, você era conhecido, não é? Você sendo um cavaleiro, um defensor, não é? Naquele processo com lança, com escudos, com espadas, então, e podiam se dedicar à arte da guerra também. Então, essas pessoas, esses cavaleiros eram muito respeitados, muito reverenciados, não é? Exaltados naquela sociedade, naquele momento ali. Virando a página, nós chegamos aqui na página 307, que fala justamente dos camponeses servos, não é? Lembrando que esses servos são aqueles camponeses que advêm, que chegam com a queda do Império Romano. Queda do Império Romano, a população migra, se desloca das áreas rurais, das áreas urbanas para as áreas rurais, com uma perspectiva de melhorias de condições de vida. No entanto, essas condições de vida terão que ser através de uma servidão. Por quê? Porque o homem pré-histórico, o homem medieval agora, ele se depara com o senhor feudal e todo o seu poder e toda a sua força. Pois bem, os camponeses, o que é que temos aqui? Do ponto de vista quantitativo, os camponeses eram maioria na sociedade feudal. Mas em termos de direitos políticos, econômicos e sociais praticamente não existiam. Desde o século III depois de Cristo, no Império Romano, os camponeses passaram a trabalhar em terras de grandes proprietários, em troca de proteção e de uma parte da produção para se alimentar, o já citado colonado. Voltando, não é? Isso é muito importante vocês compreenderem isso. Voltando aí, desde o século III, página 308, depois de Cristo, no Império Romano, os camponeses passaram a trabalhar em terras de grandes proprietários. Em troca, aquilo que já foi dito, não é? Quando os camponeses saem lá das áreas rurais buscando as áreas urbanas, eles vão se deparar com o senhor feudal, que vai ter uma grande propriedade de terra e vai lhe oferecer proteção e também uma parte da produção para que esses camponeses, esses servos, pudessem se alimentar, não é? Por isso que chamamos esse processo, esse modo de produção de servidão coletiva, né? Que já foi citado colonado. Com a queda de Roma, essa situação se consolidou e os feudos passaram
a usar o regime de servidão coletiva, que eu acabei de dizer. Nesse regime, vírgula, os camponeses também trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Né? O senhor feudal propõe a esse camponês que está chegando depois da crise de Roma: olha, eu te ofereço proteção, um pedaço de terra, e em troca vocês vão trabalhar na minha terra. Dou uma pequena parcela de terras para você sobreviver, tirar dali seu sustento, e você trabalha para mim durante alguns dias na semana. Era assim como se dava o acordo entre o senhor feudal e camponeses. Os camponeses, aliás, tinham outra opção? Não tinham. Se eles quisessem sobreviver, teriam que ser dessa forma, teriam que ser cedendo o seu trabalho, não é? Durante alguns dias na semana para o senhor feudal, e ao mesmo tempo receber do senhor feudal proteção. Aquilo que eu também coloquei no início da aula, que o homem da Idade Média ele fica muito preocupado com essa questão de proteção, que a terra dele poderia a qualquer momento ser invadida, e o senhor feudal dava essa proteção a ele, não é? Lembrando também das invasões bárbaras, de todo o contexto, que existia também, vários grupos começavam a formar pequenos exércitos para dominar outras regiões. Então você tem que ter isso em mente, de forma muito clara, muito objetiva, para não confundir e não esquecer jamais. Não é isso? Não é? Prosseguindo aí na página 308. No entanto, como foi dito, de forma alguma poderiam deixar o feudo. Não eram escravos, pois poderiam ter uma vida independente, mas sem sair dos limites territoriais impostos pelo senhor feudal. Não podemos chamar em nenhum momento estes servos que nós estamos trabalhando agora na Idade Média de escravos, de forma nenhuma. Eles não são escravos, são servos, não é? Poderiam ter uma vida independente, poderiam fazer determinadas escolhas, mas estavam presos à terra e presos à relação com o senhor feudal. Prosseguindo aí, os servos, para poderem viver em lotes dados pelos senhores feudais, tinham de pagar vários impostos e tinham diversas obrigações. Isso gerava muita miséria e fome para os camponeses. Que não tinham, de fato, eles não tinham outra saída senão pagar tais tributos. Não se tinha outra condição, teria que entrar nessa situação de cobrança exagerada desses impostos que teriam que ser pagos. Lembrando que eles estão saindo de uma situação muito difícil lá no Império Romano. A crise foi estabelecida e eles ficaram migrando, se deslocando de uma região para outra em busca de melhores condições de vida. Não é? Entre as principais obrigações, vamos destacar algumas delas. Vamos destacar essas obrigações. Corvéa era um trabalho realizado nas terras dos senhores durante vários dias da semana. Então a corvéa era desse jeito. É um trabalho em que os servos trabalhavam na terra do senhor feudal durante alguns dias na semana. Não é? Como uma forma de pagamento. É a corvéa. Uma outra obrigação que o servo tinha para com o senhor feudal era a talha. Ainda na página 308, vamos verificar o que significa essa talha. Talha: das terras cedidas pelos senhores feudais aos servos, cedidas, não são dadas, são cedidas por um período, pelos senhores feudais aos servos, para que produzissem seu sustento. Também era cobrada uma taxa conhecida como talha. Assim,
uma parcela do que se produzisse no manso servil seria entregue como forma de pagamento aos senhores feudais. Então, a terra seria sustento do camponês e uma forma de pagar ao senhor feudal. Temos agora uma outra situação importante, uma outra obrigação dos servos. Qual é essa outra obrigação? Uma outra obrigação que determinava pagamento na forma de produção de bens de consumo. Não é isso? O uso de qualquer ferramenta no cultivo resultava nessa taxa. Uma outra situação importante. Qualquer ferramenta que o servo deveria usar, ele teria que pagar uma taxa ao senhor feudal por esse uso. Ah, professor, é muita exploração. De fato, é muita exploração. O camponês, nesse momento inicial, ele não tem muito o que fazer. Ele terá que ceder, ele terá que concordar com essas taxas, não é, que pesam muito no dia a dia para ele. Na verdade, pesa demais. Captação, já na página 309, era o imposto pago por cada integrante familiar dos camponeses residentes no feudo. Então, esse imposto pago por cada integrante familiar dos camponeses residentes no feudo. Temos também aí o tostão de Pedro. Cada família camponesa teria de pagar o chamado dízimo, ou seja, 10% daquilo que produzisse a igreja. Se não pagasse, não seria abençoada e acabaria indo para o inferno. Não é? É uma questão do dízimo, inclusive, está na Bíblia sobre isso, mas aqui ganhou o nome de tostão de Pedro. Mão morta, em caso de morte do chefe de família, os familiares teriam de pagar uma taxa para poder permanecer no feudo. Caso não pagasse, veja, caso não pagasse, seriam expulsos. Por que pagar essa taxa? Porque com a morte do chefe de família não havia garantia do pagamento. O acordo era com o chefe de família, para que ele pudesse, né, manter a família. Com a morte dele, teve que se pagar uma taxa em cima disso. Tá bom assim? Vamos agora, não é, adentrar na situação de resolução de nossas questões para que possamos fortalecer o nosso conhecimento, não é? Consolidar o conhecimento histórico do sexto ano. Com isso, convido vocês para abrir o nosso livro na página 310. Diz assim: o termo nobreza, a pergunta diz assim: o termo nobreza surgiu na Roma antiga para designar as classes sociais mais ricas, que eram comumente conhecidas como patrícios. Ponto. Acabou assimilado na sociedade feudal com estruturas mais complexas, abarcando dentro dessa classe um maior número de setores sociais. Comente o papel da nobreza na sociedade feudal. Comente qual o papel da nobreza na sociedade feudal. Vamos agora para a resposta do terceiro quesito na página 310. A resposta: a nobreza estava diretamente ligada aos senhores feudais. A nobreza estava diretamente ligada aos senhores feudais e aos militares. Ponto. Estabelecia-se a relação de suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem, vírgula, na qual a lealdade e a proteção eram trocadas por terras, na qual a lealdade
e a proteção eram trocadas por terras, por feudos. Feudos. Ponto. A nobreza possuía direitos políticos e estava dividida em... A nobreza possuía direitos políticos e estava dividida em 2 pontos. Alta nobreza, vírgula, formada por príncipes, vírgula, alta nobreza formada por príncipes, duques e condes, ponto e vírgula, duques e condes, ponto e vírgula, e baixa nobreza composta por baixa nobreza, vírgula, composta por viscondes, vírgula, barões e cavaleiros. Ponto. Deu para entender a terceira questão? Vamos para a quarta. Faça a correspondência correta. Número 1, duque. 2, conde. 3, marquês. 4, barões e 5, cavalaria. E do outro lado tem também 5 afirmações. Vamos se encaixar aqui, fazer com a correspondência correta, né? Um duque se encaixa com o quê? Muito bem, se encaixa com título que correspondia à chefia militar. Duque, título que correspondia à chefia militar. 2, conde. Qual é que se encaixa? Muito bem. Funcionário do rei com tarefa de consultoria, recebendo lote de terras em troca. Número 2, funcionário do rei com tarefa de consultoria, recebendo lote de terras em troca. 3, marquês. Se encaixa com o quê? Corresponde a quê? Muito bem. Nobre responsável por proteger os feudos e participar de guerras. Nobre responsável por proteger os feudos e participar de guerras. 3, marquês. 4, barões. Eram nobres que recebiam terras diretamente dos reis. Eram nobres que recebiam terras diretamente dos reis. 4. E 5, cavalaria, título do período carolíngio. Cavalaria, título do período carolíngio. Não é? Quinta questão. Em toda civilização, a mão de obra é fundamental para a produção econômica, mas geralmente é explorada pelas elites, que visam, sobretudo, o lucro. Ponto. No feudalismo, página 310, viu? No feudalismo, como podemos relacionar a exploração da mão de obra com a servidão coletiva? Como podemos relacionar a exploração da mão de obra com a servidão coletiva? A resposta: ainda no Império Romano, vírgula, já em seu final, o sistema escravista foi substituído pelo colonato, base que deu origem à servidão coletiva, vírgula, que é um sistema em que camponeses trabalham em terras dos senhores feudais, vírgula, recebendo em troca sua subsistência e segurança, vírgula, e pagam em produção. Ponto. Embora não fossem ou vivessem como escravos, vírgula, embora não fossem ou vivessem como escravos, vírgula, estavam presos às terras.
Bem, pessoal, na próxima aula, nós iremos fazer mais algumas questões de múltipla escolha para a gente concluir esse conteúdo e vamos adentrar a Baixa Idade Média. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Forte abraço e até a próxima. Tchau!